Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e na aula de hoje o objetivo é que vocês tenham uma aula completa sobre a Carta das Nações Unidas. Nem sempre dá tempo quando vocês pagam um cursinho ou quando vocês fazem qualquer concurso qualquer curso de Direito Internacional, vocês terem uma aula dessa, como eu estou preparando, uma aula com tempo, sem limite de tempo. Vou usar aqui o tempo necessário para explicar para vocês a Carta das Nações Unidas. Seria um guia, ser um guia para os seus estudos, beleza? Então, já dei anteriormente aqui no canal uma aula sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora, uma aula sobre a Carta da ONU. Antes de adentrar na Carta da ONU, qual vai ser minha estratégia didática? Eu vou explicar para vocês um processo histórico da origem da ONU de forma muito curta, para se isso for cobrado nas provas do seu eventual concurso, você ter alguma noção do que eu estou falando, beleza? Então vamos lá, a Organização das Nações Unidas substituiu uma organização anterior, que era chamada da Liga das Nações. A Liga das Nações, ela existiu entre 1919 e 1947, entre 19 e 47, e tinha sede em Genebra, na Suíça, né, que é um país conhecido pela sua neutralidade. Então, muitas organizações internacionais têm sede ou têm escritório em Genebra. Qual era o objetivo da Liga das Nações? Era garantir a paz e a segurança internacionais. Garantir a paz e a segurança internacionais. Só que a Liga das Nações, por variados motivos, ela sucumbiu, ela deixou de existir, porque ela não conseguiu evitar a paz e a segurança internacionais. Veja o contexto. Eu disse que ela surgiu em 1919, ou seja, no final da Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918. Então ela surge após o fim da Primeira Guerra Mundial. E ela acaba em 1947. Vocês sabem também que a Segunda Guerra Mundial durou de 1939 até 1945. Então ela não conseguiu evitar a maior de todas as guerras, que foi essa Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro motivo pelo qual a Sociedade das Nações, a Liga das Nações, ela não pôde existir, ela não conseguiu evitar a escalada de conflitos que eclodiu na Segunda Guerra Mundial. Um motivo, digamos assim, mais pragmático é a ausência dos Estados Unidos, né? A principal potência do planeta não pertencia a essa organização internacional, o que fez com que ela perdesse força política, né? E também, eu elenquei um motivo histórico, ela não conseguiu evitar essa escalada de conflitos. Elenquei um motivo político, ela não existia, os Estados Unidos não estavam presentes na Liga das Nações, e depois vou explicar uma estratégia de Stalin para evitar que os Estados Unidos saíssem da ONU. E também um motivo, digamos assim, burocrático, técnico, jurídico, porque as decisões mais importantes da Liga das Nações necessitavam da aprovação unânime dos Estados, o que burocratizou muito essa Liga Internacional, Sociedade Internacional. Então, ela foi substituída pela ONU, cuja carta nós vamos estudar daqui a pouco, né? E a ONU foi criada em 1945, especificamente na Conferência de São Francisco, de 26 de junho de 1945. Alguns anos antes, é preciso falar, esse termo Nações Unidas já vinha sido sugerido pelo presidente norte-americano, o Franklin Roosevelt, e ele foi utilizado pela primeira vez lá em 1942, 1º de janeiro de 42, quando representantes de 26 países, eles assumiram o compromisso de que seus governos continuariam lutando contra as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Estou falando de 1942, a guerra só acaba em 45, então foi durante a guerra, a Segunda Guerra, né, que começa em 39 e acaba em 45.
E essa Carta das Nações Unidas, ela foi elaborada por representantes de 50 países nessa conferência internacional que eu falei para vocês, a Conferência de São Francisco. E ela passou a vigorar, existir oficialmente a partir de 24 de outubro de 1945, com a ratificação da China, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, ex-União Soviética e pela maioria dos países signatários, inclusive o Brasil. É por isso que, por ela passar a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945, que o dia 24 de outubro é conhecido como o Dia das Nações Unidas. E tem uma questão interessante que eu já tinha mencionado, que em 1946 ficou decidido pela Assembleia Geral que a sede permanente da organização seria nos Estados Unidos. E há quem diga que essa sugestão foi dada pelo próprio Stalin. Lembre que pós Segunda Guerra Mundial a gente começa a viver um período que é a Guerra Fria, que é essa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Dizem, digamos assim, os bastidores, que isso foi sugerido pelo Stalin para dificultar a saída dos Estados Unidos. Porra, a organização internacional, a principal sede é no país, no teu país. Tu vai sair dessa organização internacional. Então, essa foi a ideia, né? Então, em 1946, a principal sede, que seria em Nova York, passou a ser os Estados Unidos. Em dezembro de 46, John Rockefeller Jr., que é um grande empresário, ele doou 8 milhões de dólares para comprar parte dos terrenos na margem do East River, que é na ilha de Manhattan, onde fica essa sede em Nova York. E a própria cidade de Nova York ofereceu o restante dos terrenos para possibilitar a construção da organização. Quem quiser visitar a sede da ONU é aberta ao público, é muito legal, já visitei e sugiro para vocês. Então, hoje em dia, embora a sede principal fique em Nova York, a ONU conta com sedes em variados países, como uma sede em Genebra, na Suíça, uma sede em Viena, na Áustria, uma sede em Nairobi, que é no Quênia, uma sede em Addis Abeba, que é na Etiópia, uma sede em Bangkok, na Tailândia, uma sede em Beirute, no Líbano, e uma sede em Santiago, no Chile, além de escritórios espalhados pelo restante do mundo, beleza? Essa é a parte histórica que eu queria trazer para vocês sobre a origem da Organização das Nações Unidas. Agora vamos trabalhar propriamente esse tratado, que é a Carta das Nações Unidas, beleza? Vamos começar por a gente definir a natureza dessa Carta das Nações Unidas. Vamos lá, beber uma aguinha e continuar. Bem, como a gente vai ver, eu ainda vou preparar uma aula para vocês sobre a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 69. Mas a Convenção de Viena, ela vai dizer que um tratado, isso é fruto de um costume internacional, ela só positivou esse costume internacional. Ela vai dizer que um tratado, ele é um acordo bilateral entre estados ou organizações internacionais, e não importa o nome desse tratado, dessa convenção internacional, ela vai ser um tratado, uma convenção independente do nome. Então, se tiver o nome de tratado, convenção, se tiver o nome de constituição, por exemplo, a convenção que criou a Organização Internacional do Trabalho é chamada de Constituição da OIT. E também cartas, pactos, protocolos, tudo isso são convenções, tratados. E o nome da convenção que deu origem à Organização das Nações Unidas é a Carta das Nações Unidas, ou Constituição das Nações Unidas. Então, é um tratado, vocês têm que saber dessa circunstância. E é o que a gente chama de Tratado Multilateral Aberto. Tratado multilateral aberto. Multilateral porque tem mais de 2 países. Se fossem apenas 2 estados que ratificassem essa convenção, a gente tinha um acordo bilateral. Mas é um tratado multilateral, mais de 2 países,
E aberto porque ele está sujeito à adesão dos demais países que são amantes da paz, como a gente vai ver. Então, se o país é amante da paz, respeita os princípios da Organização das Nações Unidas, a Carta da ONU está aberta para ele. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone para vocês ouvirem melhor essa aula. Então, é um tratado multilateral aberto. Outra característica, ele é um tratado de jus cogens. Jus cogens, a gente vai ver também lá, quando a gente estudar a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, jus cogens é previsto lá no artigo 53 dessa Convenção de 69, que vai dizer que normas de jus cogens são aquelas normas superiores às demais normas do ordenamento. Então, do ordenamento jurídico internacional, né, da legislação internacional, de modo que essas legislações, digamos assim, comuns, ordinárias, elas têm que respeitar o conteúdo das normas de jus cogens, que dizem respeito, em geral, a regramentos atinentes a direitos humanos não contestados no plano internacional, e só podem ser modificados por outras normas de jus cogens. Então, o Tratado da ONU, a Carta da ONU, é considerada uma norma de jus cogens, é oponível a todos os estados, inclusive a gente vai ver a estados que não ratificaram a Convenção das Nações Unidas, a Carta da ONU. Por fim, a Carta da ONU, ela prevalece em um eventual conflito entre a ONU, a essas disposições contidas na ONU e outros tratados. Tratados que disponham diferentemente do que dispõe da Carta da ONU vão sucumbir diante da Carta das Nações Unidas, o que revela esse próprio caráter de jus cogens da Carta das Nações Unidas. Beleza? Então, essa, digamos, estrutura, natureza, tratado multilateral aberto, vocês devem ter entendido essa questão. Se não entenderam, deixem aqui nos comentários, onde eu posso esclarecer suas eventuais dúvidas. Vamos seguindo, objetivos da Carta das Nações Unidas, né? Primeiro grande objetivo da Carta das Nações Unidas é assegurar o que a Liga das Nações, aquela organização internacional que existiu entre 1919 e 1947, não conseguiu assegurar, que era garantir a paz e a segurança internacionais. Então, o primeiro grande objetivo da Carta das Nações Unidas é garantir a paz e a segurança internacionais. Como decorrência disso, vocês vão ver que os outros objetivos têm tudo a ver com esse primeiro grande objetivo, né, esse guarda-chuva de objetivos. A paz e a segurança internacionais é o grande guarda-chuva de onde vai decorrer os outros objetivos. Vocês têm que perceber que a Carta da ONU ela tem uma certa lógica e tem a ver com respeito aos direitos humanos, evitar guerras, conflitos armados entre os países. Então, um segundo grande objetivo é desenvolver as relações amistosas entre as nações, baseada em dois princípios: igualdade de direitos e autodeterminação dos povos. Igualdade de direitos quer dizer o seguinte: olha, no âmbito internacional, os estados, eles são iguais. Eles são iguais. Eles têm igualdade jurídico-política. Embora existam estados que tenham mais poder, tenham mais influência que outros, do ponto de vista do plexo dos direitos, eles são iguais. Então, o Zimbábue é um estado muito mais fraco politicamente em poder de influência do que os Estados Unidos da América. No entanto, eles são iguais. Quando a gente vai estar na Assembleia Geral da ONU, a Alemanha, que é um país super poderoso, e El Salvador, que é um país latino-americano não tão poderoso, o voto deles, o de ambos vai valer um voto apenas, né? Então, isso quer dizer a igualdade entre os estados. E o segundo princípio que vocês estão vendo em sua tela é a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos. O que significa isso? A autodeterminação dos povos significa que o povo de determinado estado,
tomando aqui aquele conceito weberiano de Estado, que o Estado é uma organização política que tem um território e tem soberania sobre o povo e sobre esse território. Então, cada Estado tem o direito de se guiar pelos seus próprios princípios, pelos seus próprios meios, o que revela um outro princípio que a gente vai ver mais para frente, que é o princípio da não intervenção. O Estado tem o direito de que outros Estados não intervenham na administração política desse Estado. É claro que aqui a gente tem um problema de que esse Estado, ele não pode estar ameaçando outro Estado, não pode estar ameaçando a segurança internacional, não pode estar ameaçando a paz global. Né? Então, mas de um modo geral, a autodeterminação dos povos significa isso. Um Estado não pode interferir na política interna do outro Estado. Beleza? Um outro objetivo, cooperação internacional, né? Existem problemas que são globais, existem problemas que são locais, mas existem problemas que são globais e são esses problemas que se interessam, que a sociedade internacional se interessa mais prioritariamente, né? Então, problemas de meio ambiente é um problema global, né? Por quê? Porque problemas de meio ambiente, degradação do meio ambiente, não obedece fronteiras. Se o Brasil polui a floresta amazônica, essa poluição, ela não vai respeitar a fronteira do Brasil com a Colômbia, fronteira do Brasil com o Peru, fronteira do Brasil com a Venezuela. Não vai respeitar essa fronteira. A poluição vai invadir a Colômbia, a Venezuela e o Peru, nesses exemplos que eu citei aqui. Então, o problema ambiental é um problema global. O problema do terrorismo é um problema global. Se um Estado não combate a formação de terroristas em seu seio, no próprio Estado, pode haver outros Estados podem sofrer de ataques terroristas. Então, é um problema global. Né? O problema da energia nuclear é um problema global. Né? Então, por isso que existem organizações internacionais que cuidam exclusivamente do controle dessa produção de energia nuclear, inclusive a produção de energia nuclear para fins bélicos. Né? Então, é preciso ter controle, porque uma bomba nuclear pode gerar, inclusive, ameaças para a própria existência da humanidade. Então, esse é um problema global. Então, a cooperação internacional visa resolver esses problemas internacionais, né, de caráter econômico, social, cultural e humanitário, além de promover o respeito aos direitos humanos, o que a gente pode chamar mais propriamente de educação em direitos humanos. Né? Os Estados têm a obrigação de desenvolver políticas públicas para demonstrar à população que o respeito aos direitos humanos é fundamental para a convivência da sociedade. Beleza? Um dos objetivos é esse. E um outro objetivo é fazer com que, o objetivo final é fazer com que a Carta das Nações Unidas, mais propriamente a Organização das Nações Unidas, a ONU, ele seja um centro de debate que tenha por objetivo harmonizar as ações das nações com os objetivos comuns da humanidade, o que não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa, inclusive, de um novo olhar sobre o próprio conceito de soberania, aquele conceito de governo soberano, em que dentro do meu território eu faço o que eu quiser. Não, é preciso haver uma harmonização da política interna com a política internacional, com as diretrizes internacionais, principalmente se esse país ele ratificou tratados internacionais. Então, ele é obrigado a obedecer esses tratados. Embora esses países, mesmo que não tenham assinado determinados tratados, tenham que obedecer aos costumes internacionais e, inclusive, as normas de jus cogens, aquelas normas superiores atinentes aos direitos humanos. Beleza? Esses são os objetivos da Carta das Nações Unidas. Vamos para um próximo tópico. Em caso de dúvida, deixem aí nos comentários. Vamos falar dos
princípios das Nações Unidas que estão previstos lá no artigo 2º da Carta das Nações Unidas. Vou trabalhar esses dois princípios que vocês estão vendo aí na sua tela, esses dois princípios em conjunto, a igualdade entre os países e a não intervenção. Falei para vocês quando eu falei sobre os objetivos. A despeito das distinções no que atina ao poder político de variados estados que participam da sociedade internacional, no âmbito internacional, esses estados eles gozam de igualdade jurídica, né? Igualdade jurídica, e eu dei o exemplo das nações da Assembleia Geral da ONU, em que cada país ele tem apenas um voto, igualdade jurídica. E pela igualdade jurídica no plano internacional, conectado com essa igualdade jurídica, não cabe a nenhum estado, a despeito de ter muito poder, interferir em um estado menor que não tenha tanto poder, interferir na política interna desse estado menor, o que configura o princípio da não intervenção. A não intervenção é uma regra no âmbito internacional. É claro que, se esse estado menor ele estiver interferindo, ele estiver ameaçando a paz e a segurança internacionais, é possível a intervenção. Mas veja que essa intervenção não vai se dar como regra por um outro Estado, vai se dar pela Organização das Nações Unidas, por uma série de procedimentos que vão tramitar lá no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão responsável por garantir e manter a paz e a segurança internacionais. Beleza? Um outro princípio, boa-fé, né? É um princípio que vocês já conhecem do estudo do direito interno, né? A boa-fé no cumprimento das obrigações diz respeito a quê? Quando um Estado se compromete internacionalmente com um tratado internacional, por exemplo, o Estado ratifica esse tratado internacional, ele tem que desenvolver políticas, desenvolver uma conduta que indique na sociedade internacional, que indique no plano internacional que ele está envidando todos os esforços para cumprir esse tratado. Não pode um determinado Estado ele assinar tratados sobre preservação do meio ambiente e a todo momento, ano após ano, ele aumentar, por exemplo, a quantidade de desmatamento, de degradação ambiental. Veja que isso revela uma má-fé desse Estado. Então, ele ratificou um determinado tratado, ele se obrigou internacionalmente à preservação do meio ambiente, só que internamente ele cria políticas, ele cria uma legislação que não é protetiva do meio ambiente, ele adota atos administrativos e condutas do Poder Executivo que implicam em degradação do meio ambiente, ele não combate com todas as suas forças os crimes ambientais. Então veja que há uma incompatibilidade entre o que ele se obrigou internacionalmente e como ele está conduzindo a sua vida. Então, a boa-fé no cumprimento das obrigações é importantíssimo, é um princípio da Carta das Nações Unidas. Solução pacífica das controvérsias internacionais. Se lembra que o principal objetivo da Carta das Nações Unidas é garantir a paz e a segurança internacionais? Então, a solução dos problemas internacionais nunca poderia passar por uma solução conflituosa, uma solução armada, uma solução de guerra. Então, tem que resolver pacificamente as controvérsias internacionais. Um outro princípio da Carta das Nações Unidas é que devem ser evitadas as ameaças e o uso da força. Tem tudo a ver com o princípio anterior que eu já expliquei de solução pacífica, né? Se a Carta das Nações Unidas tem o objetivo de criar uma organização internacional, que é a ONU, que vai ser o centro de resoluções dos problemas internacionais, então, se
houver a necessidade de uma intervenção armada que existe dentro da ONU, é a ONU que tem que conduzir isso e não os estados, tá? Um outro princípio, assistência dos estados para o cumprimento dos objetivos previstos na Carta. Bom, esse objetivo é muito interessante, porque pressupõe que os estados têm nível de capacidade de fazer cumprir os desejos, os princípios das Nações Unidas, diferença distinta de capacidade, né? Existem estados que têm grandes problemas relativos à sua economia. Existem estados que, no âmbito do seu estado, existem grupos paramilitares. Então, existem estados, por outro lado, que são bastante pacíficos e não têm grandes problemas em torno dos conflitos armados, por exemplo. Então, a Carta da ONU, ela já no seu princípio, ela já diz, existem estados que precisam de assistência para resolver os seus problemas e fazer com que sejam cumpridos os princípios da Carta das Nações Unidas. E existem outros estados que não têm tantos problemas. Então, é um princípio fazer com que esses pequenos estados recebam assistência da ONU nessa questão. E aqui, um princípio que é muito interessante e que vocês têm que analisar em cotejo com o princípio da não intervenção. Porque seria uma exceção ao princípio da não intervenção. Que a ONU vai falar o seguinte, o princípio da ONU vai dizer o seguinte, os estados que não são membros das Nações Unidas, eles vão ter que agir de acordo com os princípios das Nações Unidas. Isso, existem, digamos assim, dois problemas teóricos, né? O primeiro problema no sentido de que no direito internacional, como regra, você só se submete a diretrizes internacionais quando você consente com essas diretrizes. Então, existe um Estado, um tratado que trabalha, por exemplo, questões nucleares, né, de energia nuclear, usinas nucleares, energia nuclear. Você só vai se submeter a essas regras como regra, né, se você assinar esse tratado, se você ratificar esse tratado. Se você não ratifica, você não é obrigado por esse tratado. Só que a Carta da ONU, ela vai dizer o seguinte, olha, a ONU vai fazer de tudo para que estados que, embora não assinem a Carta da ONU, estados que não estejam obedecendo os princípios de manutenção da paz e da segurança internacionais, a ONU vai fazer de tudo para que esses estados obedeçam-se. E, evidentemente, que essa obediência vai poder gerar uma intervenção da ONU nesses estados, o que é problemático, e para você ver que o próprio princípio da não intervenção, ele pode ter exceções a depender de casos concretos. Beleza? Encerramos aqui os princípios da Carta das Nações Unidas. Vamos falar agora de admissão, prevista lá no artigo 4º da Carta das Nações Unidas. Como é que um Estado ele passa a fazer parte desse tratado, né? que é a Carta das Nações Unidas? Como é que esse Estado passa a fazer parte da ONU? Né? O artigo 4º vai dizer o seguinte, e eu falei isso lá no início da nossa aula. O Tratado da ONU é um tratado multilateral aberto. Aberto no sentido de que ele está disponível para que estados que sejam amantes da paz, estados que obedeçam às disposições previstas na Carta da ONU, eles possam ratificar esse tratado. Então, esse é o primeiro passo para um Estado ser admitido na Organização das Nações Unidas. Ele demonstrar que ele obedece aos princípios da Carta da ONU, e aí ele vai fazer um pedido, e esse pedido é dirigido ao Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, que é um dos órgãos da ONU, ele recomenda a admissão desse Estado para a Assembleia Geral, e a Assembleia Geral decide se esse Estado vai poder entrar
ou não na Carta da ONU. E aqui eu faço uma digressão para o artigo 3º. Eu falei do artigo 4º, da admissão. E o artigo 3º vai fazer uma classificação entre os membros da ONU, né? Entre membros originários e membros que são admitidos, né? Os originários são aqueles que assinaram a Carta da ONU lá em 1º de janeiro. Assinaram previamente a Declaração das Nações Unidas, participaram da Conferência de São Francisco, lá em 42, a Declaração das Nações Unidas, e a Conferência de São Francisco lá em 45. Esses são os membros originários. E quais são os membros admitidos? Aqueles que entraram, que aderiram posteriormente. Se vocês lerem a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados lá de 69, vai dispor essa convenção que o que é adesão é quando um Estado, um Estado parte, ele se obriga às cláusulas de determinado tratado e ratifica esse tratado. Então ele se obriga posteriormente, ou seja, é um Estado que ele não discutiu os termos do tratado, porque aí ele seria um membro originário, né? É um Estado que adere posteriormente a esse tratado. Beleza? O Estado foi admitido, o Estado é um membro originário ou um membro admitido, o Estado é membro da ONU. Só que o Estado, ele não basta cumprir as disposições da Carta das Nações Unidas para entrar na Carta das Nações Unidas, entrar no sistema ONU. Ele tem que continuar cumprindo essas disposições. Se ele não cumpre essas disposições, ele poderá ser suspenso da Organização das Nações, Organização das Nações Unidas, né? E o motivo para isso é uma ação preventiva do Conselho de Segurança da ONU. Então, um Estado ele tem suspenso seus direitos, suspenso seus privilégios no sistema ONU, dentre os quais, por exemplo, o direito de votar na Assembleia das Nações Unidas. Isso é feito mediante recomendação do Conselho de Segurança da ONU e é decidido pela Assembleia Geral. Do mesmo jeito que o Estado tem suspenso seus direitos, pode ter restituído os seus direitos e privilégios pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas aí pode acontecer o seguinte, pode acontecer que esse Estado ele continue sem obedecer às obrigações que ele tem perante as Nações Unidas, o que a Carta vai chamar de violação persistente. Ele viola reiteradamente as obrigações da Carta das Nações Unidas. Então, ele vai ser expulso do sistema ONU. Vai ser expulso do sistema ONU. Isso é fruto de uma recomendação do Conselho de Segurança da ONU e é efetivado por decisão da Assembleia Geral. Beleza? Deu para entender como o Estado é admitido, como ele pode ser suspenso e como ele pode ser expulso. Uma questão lateral aqui, quais são as línguas oficiais das Nações Unidas, né? É o inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo. Veja que o português não é uma língua oficial das Nações Unidas, né? Existem as línguas que costumam se chamar de tradicionais ou clássicas, que é o inglês, francês e o espanhol, e as outras línguas que representam o mundo árabe, a China, né, que é uma grande potência, e a União Soviética, ex-União Soviética, o russo. Então são essas 6 línguas. É interessante quando você faz o concurso de admissão à carreira diplomática, que é conhecido como CACD, você na prova tem prova de português, de inglês, francês e espanhol. E aí quando você vai estudar lá no Instituto Rio Branco, que é a formação inicial dos diplomatas brasileiros, você tem que escolher mais uma língua. E aí você vai escolher entre árabe, chinês ou russo, obrigatoriamente, né? Beleza? Essas são as línguas oficiais da ONU. Os órgãos da ONU, vamos passar para os órgãos da ONU. Espero que você esteja compreendendo essa aula sobre a Carta das Nações Unidas. Quais são os órgãos da ONU? São 6 os órgãos das Nações Unidas. É a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Secretariado, a Corte Internacional de Justiça, o Conselho Econômico e Social
e o Conselho de Tutela, que está quase desativado. A gente vai ver durante essa aula por quê, beleza? São 6 os órgãos da ONU, pode cair na sua prova de concurso. Quais são os órgãos da ONU? Lembre-se que são 6 os órgãos da ONU. Vamos começar por um dos órgãos mais importantes da ONU, que é a Assembleia Geral. Seguramente, os 3 órgãos mais importantes da ONU são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança da ONU e o Secretariado. Professor, eu quero dar ênfase a órgãos, aos estudos dos órgãos da Organização das Nações Unidas. Eu daria ênfase a esses 3, a Assembleia Geral, Conselho de Segurança e o Secretariado. Vamos começar com a Assembleia Geral, beleza? A Assembleia Geral é o órgão plenário da ONU, né? É o órgão, um dos órgãos mais importantes, certamente é o órgão mais midiático da ONU, né? Dificilmente vão haver coberturas midiáticas sobre decisões do Conselho de Segurança da ONU, mas sempre vão haver discussões sobre as reuniões da Assembleia Geral da ONU. Todos os membros da ONU participam automaticamente da Assembleia Geral da ONU. E lá no artigo 18 você vai ver uma aplicação de um dos princípios da ONU, que é a igualdade entre os Estados, né? A igualdade entre os Estados vai fazer com que, já falei para vocês, cada Estado tenha direito a apenas um voto, seja Zimbábue, El Salvador, ou Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil, né? A depender, independentemente da importância desses estados. Importância entre aspas, porque juridicamente todos os estados têm a mesma importância. O que é que você tem que saber da Assembleia da ONU? Está aí no seu primeiro slide. Você tem que saber que a ONU tem reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. Reuniões ordinárias e extraordinárias. Ordinariamente, a ONU vai se reunir uma vez por ano. Uma vez por ano, entre setembro e dezembro, né? E isso ocorre lá em Nova York, na sede da Organização das Nações Unidas. Uma curiosidade que é interessante vocês saberem é que o Brasil é tradicionalmente o primeiro a falar, o primeiro a discursar na reunião da Assembleia Geral da ONU, né? O Brasil é sempre o primeiro. E aí existem inúmeras teorias da conspiração que tentam explicar por que o Brasil é o primeiro a falar. Bom, a gente sabe que a Carta das Nações Unidas surge em 1945. Em 1945 a gente está terminando a Segunda Guerra Mundial, que foi vencido por Inglaterra, o Reino Unido, pelos Estados Unidos, pela Rússia, né, União Soviética, pela China. Basicamente, os estados que vão formar o Conselho Permanente, os países permanentes do Conselho de Segurança da ONU são os estados vencedores da Segunda Guerra Mundial. Agora, por que o Brasil é o primeiro a falar? Veja que aqui já se avizinhava os conflitos entre Estados Unidos e a União Soviética que caracterizavam a Guerra Fria. Se qualquer desses dois países fosse o primeiro a discursar, existiria uma ciumeira e não existiria como manter a Organização das Nações Unidas dando prevalência a um ou a outro país. Então escolheram um país importante e um país que tivesse em sua política externa, fosse conhecido pela neutralidade política. Um país que não interferisse na política interna de outros países, e esse país foi o Brasil. Foi escolhido o Brasil. O Brasil sempre caracterizou em sua política externa a não intervenção, a não filiação automática a qualquer ideologia. Então o Brasil se caracterizou por ser um país pacífico. Então é por isso que, dizem alguns, o Brasil foi escolhido para ser o primeiro a discursar, mas não existe prova de nada do que eu estou falando. Existem inúmeras teorias, essa é apenas uma delas, uma das teorias. Beleza? E isso fez com que o Brasil acreditasse, isso é um pleito da política externa brasileira,
participar dos países permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mas o Brasil é o primeiro a discursar desde 1945 e ainda não conseguiu esse pleito que também enchem o coro desse pleito, a Alemanha, o Japão, para haver uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Um dia vai haver essa reforma, não é possível, mas em política externa, em diplomacia, tudo é um pouco mais lento. Beleza? Então, ordinariamente, as reuniões da Assembleia da ONU se dão entre setembro e dezembro, uma vez por ano. Beleza? E extraordinariamente, previsão do artigo 20 da Carta da ONU, por convocação do secretário-geral. O secretário-geral é o principal funcionário da ONU. Atualmente, quando eu estou gravando essa aula, dia 11 de dezembro de 2021. Ontem, dia 10 de dezembro, é considerado o Dia Internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O secretário-geral da ONU é o Antônio Guterres, o português Antônio Guterres. Então, por convocação do secretário-geral, por pedido do Conselho de Segurança das Nações Unidas e por requerimento da maioria dos membros das Nações Unidas. Evidentemente, toda reunião extraordinária é uma reunião que tem por fim dar conta de um fato relevante e importantíssimo. Né? Está se avizinhando uma guerra de grandes proporções, um conflito entre dois países de grande proporção. Então, o secretário-geral, o Conselho de Segurança da ONU e a maioria dos membros das Nações Unidas podem convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. Vamos lá, funções da Assembleia Geral. É uma função ampla, diferentemente que a gente vai ver do Conselho de Segurança da ONU, que tem uma função específica, a Assembleia Geral é uma função ampla. Ela tem por fim discutir qualquer tema. Qualquer tema, evidentemente, dentro das finalidades da Organização das Nações Unidas, né? Qualquer tema que diga respeito a essas finalidades, essas atribuições da Carta da ONU. Ela tem por função também fazer recomendações aos membros das Nações Unidas, através, muitas vezes, dos seus comitês. Os comitês, por exemplo, de direitos humanos da ONU. Um país que esteja com grandes problemas no que atina a determinado problema que tem repercussão global, a Assembleia Geral das Nações Unidas pode emitir recomendações. Lembrando que recomendações têm um efeito de o que a gente chama de soft law, né? Que não são obrigatórias, não são exigíveis, né? Porém, tem força, né? Quando a Assembleia Geral da ONU ela recomenda a um país para agir de determinado modo, isso tem uma determinada força, né? A Assembleia Geral da ONU também tem por função fazer estudos, né, sobre esses temas de sua competência, temas de cooperação internacional, temas sobre direitos humanos dos povos, né? Tem por função também fazer estudos sobre uma eventual codificação do direito internacional, como, por exemplo, não existe um tratado sobre responsabilidade internacional dos Estados. Não existe esse tratado sobre responsabilidade internacional dos Estados, mas existe um esboço de um comitê da ONU sobre essa responsabilidade internacional dos Estados, que, digamos assim, sistematiza as decisões da Corte Internacional de Justiça, que é um dos órgãos da ONU, os costumes internacionais no que atina a responsabilidade dos Estados, e esse esboço internacional, esse esboço sobre responsabilidade internacional dos Estados, a despeito de não ser um tratado, tem esse efeito de soft law. Tem esse efeito de soft law. Embora seja soft law, muitas das suas disposições têm que ser cumpridas porque são costumes internacionais. E o costume internacional é uma fonte estatutária do direito internacional previsto lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Outra função da Assembleia, aprovar o seu orçamento. Outra função da Assembleia, analisar os relatórios anuais que
os variados órgãos da ONU têm que apresentar à Assembleia Geral da ONU. Então, os variados comitês, os conselhos da ONU anualmente apresentam relatórios. O próprio Conselho de Segurança da ONU tem que apresentar um relatório sobre suas atividades. Então, cabe à Assembleia analisar, avaliar esses relatórios anuais. Cabe à Assembleia também chamar a atenção ao Conselho de Segurança sobre um problema internacional que esteja ameaçando a paz e a segurança internacionais. Lembre-se que o grande objetivo da ONU, falei lá no início da aula, é garantir a paz e a segurança internacionais. Pelo fato da Liga das Nações, aquela organização internacional anterior à ONU, não ter controlado a escalada de conflitos que desembocou na Segunda Guerra Mundial, foi que ela sucumbiu. Foi um dos motivos pelo qual essa organização sucumbiu. Então, cabe à Assembleia Geral da ONU chamar a atenção. Olha, senhor Conselho de Segurança, está tendo esse problema aqui que demandaria a sua intenção. Lembrando que cabe ao Conselho de Segurança, especificamente, cuidar da paz e da segurança internacionais. Beleza? Só que a Assembleia Geral da ONU, a despeito, como eu disse, poder deliberar sobre qualquer tema, é um grande parlamento, poder deliberar sobre qualquer tema, a Assembleia Geral da ONU tem algumas limitações, e as limitações estão no artigo 12. Esse artigo é muito importante. É muito importante que vocês tenham em mente, porque esse artigo é uma exceção às prerrogativas da Assembleia Geral. Então, se é uma exceção, você sabe, sua prova de concurso vai cobrar exceção. É mais fácil cobrar exceção do que cobrar a regra. Então, a Assembleia Geral pode deliberar sobre qualquer tema, salvo se o Conselho de Segurança estiver exercendo as suas funções sobre aquele tema. O Conselho de Segurança da ONU estiver debatendo aquele tema. Então, nesse caso, a menos que o Conselho de Segurança das Nações Unidas solicite a intervenção da Assembleia Geral da ONU, a Assembleia Geral não poderá fazer nenhuma recomendação a respeito dessa controvérsia que o Conselho de Segurança está debatendo. Tem que esperar o Conselho de Segurança acabar o debate, ou tem que esperar o Conselho de Segurança solicitar a atuação da Assembleia Geral para que ela possa atuar. Então, veja que é uma limitação. A Assembleia Geral pode debater qualquer tema, salvo se esse tema estiver sendo debatido pelo Conselho de Segurança da ONU, que tem uma atuação específica. Ele cuida especificamente da segurança e da paz internacionais. Então, o que é que vai acontecer? O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, atualmente, esse que eu disse que é o principal funcionário administrativo da ONU, quando autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU, ele vai comunicar à Assembleia Geral todos os assuntos que estão sendo atualmente debatidos pelo Conselho de Segurança da ONU. Claro que isso não é informal, né, pessoal? Isso é mediante ofício. Esses e esses temas estão sendo debatidos pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, vocês não podem emitir recomendações sobre isso. Eventualmente, que os estados, na reunião da Assembleia Geral da ONU, podem até desobedecer. Isso. Não a ponto de emitir uma recomendação, mas vai debater, vai ter um líder político que vai, em seu discurso, debater a situação, né? Jogar para os demais membros da ONU uma determinada situação que está incomodando ele, né? Então, esse secretário, primeiro, vai comunicar os assuntos que estão sendo debatidos e também quando o Conselho de Segurança da ONU finalizar esse assunto. Então, há uma comunicação formal. Artigo 12, muito importante. Artigo 12, muito importante. A forma de deliberação da Assembleia Geral é por meio de resolução. Tem uma resolução sobre determinado tema que vai ter o caráter de recomendação, como eu disse, um caráter não vinculante, não obrigatório, um caráter de soft law. E aqui, mais um tema muito importante dentro da Assembleia Geral da ONU, que é o procedimento. E aí você vai ter que decorar os quórums, né? As matérias consideradas importantes, segundo o artigo 18, parágrafo 2º da Carta da ONU, só vão poder ser aprovadas por maioria de 2/3.
2/3 dos presentes e votantes. Já as outras matérias, consideradas não importantes, vão ser aprovadas pela maioria dos presentes e votantes. Matérias não importantes, maioria. Matérias importantes, uma maioria qualificada, 2/3. E aí, quais são as questões importantes? Aí a Carta da ONU vai trazer recomendações relativas à manutenção da paz e da segurança internacionais, um dos grandes objetivos da ONU. Eleições de membros não permanentes do Conselho de Segurança, a gente ainda vai ver que tem membros permanentes e membros não permanentes. Eleição de membros do ECOSOC, né, que é o Conselho Econômico e Social. A eleição de membros do Conselho de Tutela, que é mais um órgão da ONU, a admissão de membros do Conselho de Tutela, suspensão dos direitos e privilégios de um membro da ONU, expulsão de membros da ONU, questões referentes ao funcionamento do sistema de tutela, questões orçamentárias, etc, etc. Então, etc não, isso é números cláusulos, essa lista de questões importantes é números cláusulos, né? Um tema importante também é o artigo 19 da Assembleia Geral, um artigo que não é tão aplicado na prática, que é quando vai haver a suspensão do direito de voto. Veja, a Organização das Nações Unidas, enquanto organização internacional, ela não tem almoço grátis, né? Então ela tem que ser financiada pelos membros da ONU. E como é que existe esse financiamento? Esse financiamento, os estados dão contribuições periódicas. Se um estado atrasa essa contribuição periódica, ele pode ter suspenso o seu direito de votar, né? Então, essa é uma das hipóteses de suspensão. Claro que existe uma exceção a essa suspensão, quando a Assembleia Geral considera que esse Estado atrasou não por má fé, não por deliberação, é que ele está vivendo uma situação econômica complicada, excepcional, que ele não conseguiu contribuir. O Brasil, por exemplo, é um dos principais devedores da Organização das Nações Unidas. Beleza? Pronto, e aí a gente encerra a Assembleia Geral da ONU, né? A partir de agora, vamos começar a análise sobre o segundo órgão mais importante da ONU, que é o Conselho de Segurança da ONU. Bom, a primeira coisa do Conselho de Segurança que você tem que saber é a função do Conselho de Segurança, que eu já venho explicando durante toda essa aula, que é a manutenção da paz e da segurança internacionais. Então, o Conselho de Segurança, diferentemente da Assembleia Geral, o Conselho de Segurança tem uma função específica. Lembre-se do artigo 12 da Carta das Nações Unidas, quando o Conselho de Segurança está debatendo um determinado tema, a Assembleia Geral tem que ficar quieta, né? Não pode debater esse determinado tema. Quem vai fazer a conexão entre esses dois órgãos importantíssimos da ONU? O secretário-geral das Nações Unidas. É o secretário que comunica mediante ofício à Assembleia Geral os temas que o Conselho de Segurança está debatendo e quando o Conselho de Segurança termina de debater. Então, esse é o primeiro ponto importante. O que o Conselho faz quando a Assembleia não pode discutir o que o Conselho está discutindo? E o terceiro ponto, que é importantíssimo para a sua prova, é a questão da composição do Conselho de Segurança. Quem são os membros do Conselho de Segurança? O que é que você tem que saber? Existem membros permanentes e existem membros não permanentes. Membros permanentes e membros não permanentes. Vocês têm que ter decorado os membros permanentes. E porra, professor, decorar o membro permanente, tem que decorar o membro permanente. E aí, facilita se você tiver alguma noção da Segunda Guerra Mundial. Quem são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Você tem que saber. A Organização das Nações Unidas surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Foi criada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, o Conselho de Segurança é formado pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Você sabe, por exemplo, que Estados Unidos foi vencedor da Segunda Guerra Mundial. Você sabe que Reino Unido foi vencedor. Você sabe que França foi vencedora. Você sabe que a China foi vencedora, porque se opunha ao Japão, né? E você sabe que a União Soviética, hoje a Rússia, foi vencedora. Quando a ONU surge, era a União Soviética que era representante
desse conglomerado de nações soviéticas, né? E depois a Rússia substituiu a União Soviética. Então, os membros são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Esses são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Só que existem também membros não permanentes. Membros não permanentes. E esses membros são 10. Então, você não pode confundir essa questão. Porque quando você for perguntado quais são os membros da ONU, ora, você está falando de que membros? Quantos membros tem a ONU? Quantos membros? 15 membros tem a ONU. Ah, mas veja só, são 5 os membros da ONU. Não, são 5 os membros permanentes da ONU. Só que existem 10 membros que são não permanentes. O que é que isso significa? A participação deles é rotativa. Uma curiosidade para você, o Brasil, juntamente com o Japão, são os membros não permanentes que mais ocuparam esse posto de membros não permanentes, que em tese seria um requisito para você entrar, um requisito político para você entrar no futuro como membro permanente. Então, esses membros são eleitos para um período de 2 anos. 2 anos, não possui direito à reeleição. E quais são os critérios para a eleição desses membros? Primeiro critério, a contribuição desse membro específico na manutenção da paz e da segurança internacionais e para os outros propósitos das Nações Unidas. Mas vamos ficar com paz e segurança internacionais. É muito comum vocês verem o Brasil liderando missões de paz na ONU. A mais conhecida delas no Haiti, mas o Brasil já liderou no Congo, no Líbano. Mas se lembra da missão de paz da ONU no Haiti? O Brasil liderou por muitos anos essa missão. Então, contribuir com a paz e a segurança internacionais é um dos critérios para você ser um membro não permanente do Conselho de Segurança. E o outro critério é a distribuição geográfica equitativa, né? Tenta-se criar uma representatividade mundial do Conselho de Segurança da ONU, membros de todos os continentes, tenta-se equilibrar a força desses membros. Então, isso tudo é importante. Então, quais são os critérios para ser membro não permanente? Membros permanentes são aqueles vencedores da Segunda Guerra Mundial. Membros não permanentes, contribuição para manutenção e paz e distribuição geográfica equitativa. Beleza? Funções do Conselho de Segurança da ONU. Venho falando repetidamente para vocês. Principal função, manutenção da paz e da segurança internacionais. Manutenção da paz e da segurança internacionais. Está lá no artigo 24. E o artigo 39 vai fazer uma que merece a leitura. Ele vai fazer uma especificação dessa grande função do Conselho de Segurança. Vai dizer assim: o Conselho de Segurança ele é competente para determinar a existência de qualquer ameaça à paz. É ele que vai fazer uma análise interpretativa se determinado ato de um Estado é uma ameaça ou não à paz. Se determinado ato de Estado ele configura uma agressão, um ato de agressão. E se ele confirmar que é um ato de agressão, se ele confirmar que é uma ameaça à manutenção da paz, esse Conselho vai emitir uma recomendação para esse Estado e vai decidir qual é a medida a ser tomada. É uma medida escalonada. Ele pode conversar com esse Estado, ele pode chamar para uma conversa, né, na Assembleia das Nações, na Organização das Nações Unidas, ele pode dispor sobre uma medida de intervenção não militar, ele depois, a última coisa, uma medida de intervenção militar. Então, existe uma gradação sobre qual a medida que ele vai tomar. Quem que pode provocar o Conselho de Segurança da ONU? A Assembleia Geral, como a gente já disse, o secretário-geral, o principal funcionário administrativo da ONU e o Estado, qualquer Estado membro da ONU. Inclusive, diz o artigo 35 da Carta, Estado não membro da ONU pode provocar o Conselho de Segurança. E aí, como é que vai funcionar as deliberações do Conselho de Segurança? Primeira coisa,
primeira coisa. Diferentemente da Assembleia Geral, cuja reunião ordinária acontece entre setembro e dezembro, ou seja, por um período determinado, o Conselho de Segurança ele funciona continuamente. Funciona continuamente. Sempre haverão diplomatas lá representando o seu estado no Conselho de Segurança. Igualdade jurídica, cada membro possui um voto. Cada membro possui um voto. E aí vai ter uma distinção entre questões processuais e questões relativas a outros assuntos. As questões processuais, que em geral questões processuais são questões, digamos assim, de menor importância para efeitos de deliberação, é preciso 9 votos dos 15 membros. Não são 15 membros do Conselho de Segurança, então é preciso 9 votos. 9 membros têm que votar a favor de determinada questão processual para ela ser aprovada. Os outros assuntos, que aí é possível pensar em assuntos de natureza material, substantiva, é preciso também 9 votos. 9 votos, só que com um detalhe. Dentre esses 9 votos, é preciso que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança tenham votado favoravelmente. Então, veja como já é mais difícil. Então, nas questões processuais, são 9 dos 15 membros têm que votar em um determinado sentido para uma matéria ser aprovada. Só que nos outros assuntos, o que eu estou chamando de questões substanciais, também são 9 membros votando. Só que 5 votos, os membros permanentes, ou seja, todos os membros permanentes têm que votar naquele sentido para a matéria ser aprovada. E aí, vocês têm que saber que tanto é possível a abstenção de um determinado Estado, quanto um veto de um determinado Estado sobre determinada matéria. Então, o artigo 27 da Carta da ONU vai dizer o seguinte: olha, senhor Estado, se o senhor estiver envolvido diretamente com a matéria, você não deveria votar. Então, você tem que se abster de votar, por exemplo, sobre a anexação da Rússia da Crimeia, né, aquele território da Ucrânia. A Rússia anexa a Crimeia. Então, nesse caso específico, a Rússia teria que se abster de votar, porque ela até é diretamente envolvida nessa questão. Vamos supor que essa questão chegasse ao Conselho de Segurança da ONU. E o veto é o que? É uma oposição explícita à tomada de determinada medida, à aprovação de determinada matéria. Então, um dos países diz que não aprova. Então, se for uma questão incluída nos outros assuntos, né, que eu estou chamando de questões substantivas, esse veto vai impedir a aprovação dessa deliberação. E qual é a forma da deliberação? Mesma coisa das deliberações da Assembleia Geral da ONU, a forma de resoluções, que aí, nesse caso, pode ter um caráter vinculante ou não vinculante. E agora eu quero falar de algo que eu adiantei um pouco para vocês, que é sobre a gradação das medidas que podem ser tomadas pelo Conselho de Segurança, beleza? Então, essas soluções das controvérsias podem ser tanto de forma pacífica, que aí revela uma não intervenção. Então, existem vários exemplos que estão previstos lá no artigo 33, que aí você tem que beber da fonte das soluções de controvérsias previstas nos tratados internacionais. Solução, arbitragem, conciliação, mediação, negociação, né, que é típica da atividade diplomática, né? Então, essas são soluções pacíficas. E as soluções que demandam intervenção podem ser de 2 tipos. Podem ser as intervenções sem o auxílio das Forças Armadas, que são as intervenções do artigo 41, e as intervenções com o auxílio das Forças Armadas, artigo 42. Então,
Que tipo de intervenção pode ser utilizada, que tipo de medida pode ser determinada sem o auxílio das Forças Armadas? Intervenção em matéria econômica. Então, determinados embargos econômicos podem ser usados pelo Conselho de Segurança para forçar que um país se adeque a determinado parâmetro, a determinada obrigação internacional. Pode também haver interrupção dos meios de comunicação, né? Uma interrupção marítima, aérea, ferroviária, interrupção postais, né, de cartas. Com a internet fica um pouco mais difícil. Uma tentativa de isolar esse país, impedindo a comunicação dele com outros países, ou rompimento de relações diplomáticas para forçar esse país, isolando ele da comunidade internacional. É muito difícil hoje um país, quando são rompidas todas as relações diplomáticas com ele, é difícil ele sobreviver. Não existe praticamente nenhum país que consiga produzir tudo que consome, tanto em matéria de produtos manufaturados, produtos agrícolas. Há uma interdependência muito grande entre os países hoje no mundo global, inclusive em matéria econômica, né? Um fato que acontece na Alemanha, um fato que acontece nos Estados Unidos pode fazer com que a bolsa, sei lá, Nasdaq, caia lá nos Estados Unidos, e isso interfere na bolsa japonesa, na bolsa chinesa, na bolsa brasileira. A crise de 2008, lá do subprime, lá dos Estados Unidos, interferiu em ações que não tinham nada a ver com política de crédito, por exemplo, ações da Petrobras, da empresa brasileira, caiu por causa de um acontecimento lá nos Estados Unidos. Um exemplo mais concreto: imagine que a OPEP, que é a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, tome uma atitude que o mercado não gostou. Certamente essa atitude vai reverberar no valor das ações da Petrobras e pode reverberar inclusive no preço da gasolina, né, que é baseada em petróleo. Então, veja que o mundo está interconectado. Então, quando você restringe relações econômicas, restringe meios de comunicação, isso pode ser uma forma de fazer com que um Estado ele cumpra obrigações internacionais sem você precisar intervir militarmente. Só que às vezes nem isso faz com que o Estado cumpra determinadas obrigações internacionais. E aí aplica o 42 como última medida, né? Uma intervenção militar. Veja que essa intervenção militar é feita pelas próprias Nações Unidas, né? Não é cabível, salvo questões excepcionais, como legítima defesa, prevista lá no artigo 53 da Carta das Nações, artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Eu ainda vou abordar um pouco mais para frente essa questão. São as próprias Nações Unidas, com auxílio de outros estados fornecem forças armadas para as Nações Unidas, e há um emprego dessa intervenção militar, que pode ter meras demonstrações do que a ONU poderia fazer, podem ter bloqueios e podem ter diversas outras operações, né? Então, só que, como eu disse, é a ONU que faz isso. Só que a ONU não tem um exército. Não existe forças armadas onusianas. Não existe isso. Ou se existe, é um quantitativo tão ínfimo que não daria para fazer uma intervenção armada em um determinado estado. Então, o que é que prevê o artigo 43? O artigo 43 da Carta vai dizer o seguinte: os Estados membros da ONU vão ter que fornecer forças armadas, vão ter que fornecer assistência, vão ter que efetuar direitos de passagem, conceder direitos de passagem para essas forças armadas, tudo isso tendo em vista o fim principal da Organização das Nações Unidas, que é a manutenção da paz e da segurança internacionais. Beleza? Então, a ONU não tem forças armadas, então são os membros que fornecem as forças armadas para a ONU. Por exemplo, quando o Brasil liderou uma missão de paz lá no Haiti, embora o exército brasileiro tivesse envolvido, mas o exército brasileiro não atuava como exército brasileiro.
o Exército Brasileiro atuava como Organização das Nações Unidas. Então não era uma boina verde, era uma boina azul representante a cor da Organização das Nações Unidas, né? Evidentemente que essas intervenções podem gerar um variado plexo de problemas para os estados que sofrem essas intervenções. E é possível que mesmo essas intervenções sendo provenientes da Organização das Nações Unidas, é possível que essas intervenções sejam injustas, né? É possível que elas sejam injustas. De modo que o artigo 50 vai prever o seguinte: o artigo 50 vai dizer que quando o Estado tenha problemas de natureza econômica ou diversos outros problemas resultantes dessa ação do Conselho de Segurança da ONU, esse Estado tem o direito de consultar o Conselho de Segurança a respeito da solução de tais problemas. Ele vai expor esse problema e o Conselho de Segurança vai deliberar em que medida ele pode adaptar uma solução tomada por ele para equalizar esse problema concreto. Beleza? Agora eu quero que vocês prestem muita atenção, que isso tem tudo a ver com o contexto da guerra do Iraque, né? Que é o seguinte: eu disse para vocês, a ONU, o objetivo da ONU é manter a paz e a segurança internacionais. Para tanto, um dos seus objetivos é promover a relação amistosa entre os Estados. E que, quando há uma intervenção militar, essa intervenção ela só pode ser feita pela ONU. Só que existe uma exceção. Existe uma exceção na Carta das Nações Unidas, que é a prevista no artigo 51 e diz respeito à legítima defesa. A legítima defesa. Então, um Estado, quando ele é atacado, sofre um ataque armado, ele pode usar dos meios necessários para repelir esse ataque armado, enquanto o Conselho de Segurança não toma as medidas necessárias suficientes para repelir esse conflito armado, né? Agora, esse Estado ele tem essa obrigação de comunicar imediatamente ao Conselho de Segurança. Ó, sofri um conflito armado, tomei essas medidas, estou comunicando aí ao Conselho de Segurança, de modo que, para ele se livrar de uma possível futura responsabilidade internacional por violar o princípio da não intervenção previsto na Carta das Nações Unidas. Pessoal, eu falei para vocês, preste atenção no início da aula, que a Carta das Nações Unidas, o organograma dela é muito lógico, né? Então, se vocês sabem o objetivo e os princípios, quando a gente for falar das ações concretas, como eu estou falando agora, vai haver sempre remissão para esses objetivos e princípios, beleza? Artigo 51, legítima defesa do Estado. Os Estados Unidos, só para abrir um parêntese para a gente abordar a questão da guerra do Iraque, a guerra do Iraque, do ponto de vista do direito internacional, foi ilícita. Foi ilícita. Por quê? Porque os Estados Unidos sofreram aquele ataque lá das Torres Gêmeas, Osama Bin Laden, e da Al-Qaeda, né, líder da Al-Qaeda. E os Estados Unidos, eles instituíram sobre o governo George W. Bush a chamada Guerra ao Terror. E eles criaram um conceito de legítima defesa preventiva, que era o conceito de que eles não iriam esperar um outro ataque para começar a atacar os outros países que, segundo a visão deles, eram laboratórios de criação de novos terroristas, novas células e organizações terroristas. Então, foi nesse contexto que eles criaram as justificativas, hoje que nós sabemos que são falsas, para iniciar a guerra do Iraque. Eles argumentavam que o Iraque possuía ADMs, né, armas de destruição em massa. E eles solicitaram a autorização do Conselho de Segurança para essas questões. O Conselho de Segurança negou, a França vetou essa ação militar
dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, mesmo assim, iniciaram a guerra do Iraque. Então, do ponto de vista internacional, a guerra do Iraque foi ilícita, né? Os Estados Unidos desobedeceram o princípio da não intervenção. Beleza? Outras competências do Conselho de Segurança, eles podem emitir recomendações à Assembleia Geral para... já falei isso quando eu falei da Assembleia Geral, mas só para retomar: admissão de novos integrantes, indicação do secretário-geral e suspensão ou expulsão dos Estados-membros. Beleza? Finalizamos aqui o Conselho de Segurança da ONU, o estudo acerca do Conselho de Segurança da ONU. Vamos para o último órgão que eu quero comentar nessa aula. Eu não vou abordar nessa aula o ECOSOC e o Conselho de Tutela, mas é o último grande órgão, que é o Secretariado-Geral. Venho dizendo para vocês que o Secretariado-Geral é o principal órgão administrativo da Organização das Nações Unidas e tem como chefe o secretário-geral, atualmente, Antônio Guterres, que é o principal funcionário administrativo das Nações Unidas. É ele que mais aparece quando a gente fala de Nações Unidas. Como ele é eleito, recomendação do Conselho de Segurança, e ele é indicado pela Assembleia Geral da ONU. Ele tem um mandato de 5 anos. Mandato de 5 anos, atualmente, esse português, o Antônio Guterres, mas existiram outros secretários gerais fantásticos, como cito aqui Kofi Annan, né? Durante muito tempo também foi a cara das Nações Unidas. Um adendo aqui é que o Brasil quase teve um secretário-geral, foi o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que morreu, na verdade, num atentado em 2003 no Iraque. Né, morreu soterrado. Ele chegou a ser o chefe do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, era o braço direito de então Kofi Annan. A biógrafa dele, Samantha Power, afirma inclusive que o Kofi Annan iria indicá-lo para ser o próximo secretário-geral das Nações Unidas. Enfim, um grande brasileiro que fez carreira na ONU e não na diplomacia brasileira. Beleza, então eleição, mandato de 5 anos, indicado pela Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança da ONU. Relatório. O Secretariado-Geral fará um relatório anual sobre as atividades da Organização das Nações Unidas. Então, nesse relatório, ele pode chamar a atenção do Conselho de Segurança sobre qualquer assunto que, na sua opinião, ameaçar a paz e a segurança internacionais. Vocês vão ver que os órgãos da ONU, esses órgãos da ONU, eles estão sempre em constante um intercâmbio, né, de comunicações recíprocas para o bom funcionamento dessa organização internacional. O que eu posso destacar do secretário-geral é a independência dele, né? Ele, apesar de ser português, ele não pode receber nenhuma instrução de Portugal sobre o que ele deve fazer, né? Então, a nacionalidade dele não pode estar acima da sua função de secretário-geral da ONU. Então, ele não vai receber instruções de nenhum governo, não vai receber instruções de qualquer autoridade que seja estranha a ONU. E como ele está no topo da hierarquia, basicamente ele não recebe instruções de quase nenhum órgão da própria Organização das Nações Unidas. Cada membro da ONU ele se compromete a respeitar essa independência do secretário-geral e das atribuições do secretário-geral e não procurará, diz a carta, exercer qualquer influência sobre essas atribuições, sobre o exercício das suas funções. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender nessa aula, digamos assim, profunda, onde eu tentei esquematizar a Carta das Nações Unidas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula, até um próximo vídeo. Dúvidas nos comentários. Tchau.